Certamente você já deve ter ouvido falar de uma comunidade chamada de os essênios. Você sabe que existiam os saduceus, os fariseus, os escribas que eram levitas no templo, existiam os zelotes, mas também uma facção, uma das comunidades judaicas que se separou do meio social e foi para as regiões das colinas do Mar Morto, são os essênios. E existe uma ligação muito forte deles com a Bíblia e também com o próprio João Batista. Acredita-se que João Batista tenha sido criado, dada a idade avançada dos seus pais, por um grupo chamado essênios. Ele pregava exatamente as coisas que os essênios pregavam, viviam e anotavam. Inclusive fazia a prática do batismo, que era comum entre os essênios. O modo de alimentação dele e de vestimenta dele também se relacionava aos essênios. E aqui nós vamos entender que doutrinas que eles pregavam eram uma comunidade apocalíptica, doutrinas que eles pregavam se associavam muito com o final dos tempos. Era uma comunidade também escatológica que buscava a pureza e se afastar da corrupção daqueles que haviam tomado a religião em Jerusalém. Nós podemos ver práticas muito semelhantes às de Jesus, pregações muito semelhantes às de Jesus. Eles acreditavam em outros livros e compilados que foram feitos a partir da tradição oral de judeus, como por exemplo o livro de Enoque. Então, muitas pregações deles, vivências deles, vai estar atrelado a cuidar dos órfãos e das viúvas, que é uma pregação constante no Novo Testamento, seja por parte de Jesus ou escrito dos seus apóstolos. E eles criam que Deus não queria sacrifício, mas sim a obediência, o coração contrito e quebrantado daquele que esteja arrependido. Eles acreditavam que não deveriam se jurar pelo céu, pela terra ou por nada nesse mundo, coisa que o próprio Jesus Cristo também pregou. Eles acreditavam em fazer o bem ao próximo e nunca fazer o mal, porque o mal não se faz a alguém, mas apenas a si próprio. E isso se reverte, volta para você como um bumerangue. É muito curioso atentar para que essa comunidade era uma comunidade relativamente pobre, porque eles não possuíam bens, mas todos os bens eram divididos entre a comunidade, uma característica muito comum da igreja primitiva. Então, aqui eles levam uma vida quase como um voto de pobreza, um senso de família, e é isso que a igreja que Cristo criou pregava. Pregava um senso de ajudar um ao outro, nunca deixar que o outro estivesse para baixo, coisa que foi perdida ao longo dos tempos. Aqui nós queremos chegar no seguinte: em 1947 foram encontrados na região ali que eles habitavam, em Qumran, esses pergaminhos do Mar Morto, que provavelmente pertenciam à comunidade dos essênios. E aí você vai ver todos os livros do Antigo Testamento, exceto o de Esther. Você vai encontrar muitos vestígios de Isaías, do livro de Enoque, muitos escritos dos próprios essênios pessoais. E esses escritos apontam para um indício de cumprimento de profecias, porque vejam só, nós vamos ver no livro de Levítico, capítulo 26, verso 33 em diante, que Deus os espalharia entre as nações. Ele ia pegar o povo dele e ia espalhar por todas as nações. E a terra dele seria assolada. Agora, quando foi que isso aconteceu? Isso não aconteceu com as guerras, com o cativeiro babilônico. Isso não aconteceu até que Jesus foi embora e no ano 70 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém, Israel, e todos os judeus são levados para o mundo como escravos. Aí sim nós temos esse espalhamento por todas as nações. Só que também ele diz em Ezequiel 36, verso 24, que eles seriam trazidos de volta.
para a nação de Israel. Isaías 66, verso 8, Deus vai fazer uma pergunta: pode uma nação nascer em um só dia? Ou seja, ele vai fazer a nação de Israel um dia renascer, em um dia apenas. E foi justamente o que aconteceu. Em Amós 9,15 diz que eles seriam trazidos de volta para sua terra e não seriam mais arrancados dali. Em 1948, Israel nasce a partir de uma assinatura. Essa nação, que voltou a ser nação depois de quase 2000 anos, cumpre essas profecias todas, que seriam espalhados, que seriam trazidos de volta, nasceriam em um dia apenas e que não seriam mais arrancados de lá. Quando faltava mais ou menos um ano para a nação de Israel voltar a ser nação, esses pergaminhos todos das escrituras, a partir de Qumran, foram encontrados. Como se dissesse, a palavra ainda está viva, ela ainda existe. Pergaminhos de 2000 anos encontrados um ano antes da nação de Israel voltar a ser nação. Isso é uma predição de que algo está acontecendo. É claro percebermos que quando lembramos daquele massacre dos judeus na Segunda Guerra, que eu não vou dizer o nome, que começa com H, esse massacre ele possivelmente está predito em profecias bíblicas. Vocês lembram do Vale de Ossos Secos, em que o profeta vai ver aqueles ossos e Deus manda ele declarar aos ossos que tomem vida e que nasçam novamente? Aquilo me lembra muito das valas onde os judeus eram jogados, onde eram ossos secos. E que pouco tempo depois, poucos anos depois, tudo isso se reverte e esse povo se torna uma nação, revive novamente. Então nós temos aqui a profecia também se cumprindo, quando os ossos passam a ter vida. O que era uma nação morta passa a ser uma nação viva e muito bem desenvolvida. O curioso é que todas essas coisas podem ser entendidas de uma maneira muito profética, porque não acaba aí essas profecias. Muitos outros sinais proféticos vão acontecer daí em diante, como se começasse a contar um cronômetro para o fim. Nós podemos ter certeza que sinais do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, mais especificamente o livro de Apocalipse, assim como vestígios proféticos das cartas de Paulo, estão se cumprindo. E esses povos essênios, eles sabiam de tudo isso. Eles criam em um Messias que viria não de uma forma literal, não como um guerreiro, mas viria como um Messias profético, espiritual, para libertar o povo do pecado. Eu vou mostrar aqui e muito em breve eu vou fazer um vídeo acerca desse assunto. Os essênios e os manuscritos do Mar Morto. Nós vamos entender mais como era essa comunidade, qual a relação deles com o povo judeu, o que eles criam, o que eles pregavam, a influência deles acerca do pregar de Jesus, de João Batista. E, obviamente, os apóstolos de Cristo, alguns deles, já seguiam João. Então, eles foram influenciados diretamente por essas doutrinas. Muito em breve eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto e nós vamos detalhar tudo o que tem dizendo sobre as pesquisas que eu ando fazendo, tá certo? Mas a partir de agora nós temos que entender que os sinais proféticos acerca do fim, eles estão mais constantes. Se analisarmos as medições geofísicas, as medições magnéticas de temperatura, medições e quantitativos de desastres naturais ou até os provocados pelo homem, nós estamos num gráfico muito ascendente, como jamais houve na história da humanidade. E que isso declara facilmente
a existência, a chegada de um momento apocalíptico não dá para ser descartado. É óbvio que nós temos que analisar as profecias com cuidado, porque as escrituras sagradas, elas nos advertem para que não sejamos enganados por nenhum vento de doutrina. Precisamos ter cuidado ao ler uma profecia e apontar diretamente, com exatidão, qual é aquela profecia. Porque senão todo o quebra-cabeça deixa de ser um quebra-cabeça, passa a ser uma bagunça. Se uma peça cair, todas as outras seguintes cairão. Então, vamos entender o seguinte: existe uma movimentação que vai incluir o povo de Israel. E essa movimentação não só incluirá Israel, como também países islâmicos ao redor de Israel. E muitos outros países ao longo do mundo estão se polarizando, se transformando em dois blocos, em dois lados diferentes, e que vão entrar em combate. Não estão entrando em combate físico ainda, porém, o combate está na zona econômica, na zona política, na zona social e cultural, educacional e tudo que mais que você imaginar. E isso está escalando de uma maneira tão progressiva que todas essas profecias estão parecendo ser poucas em comparação a isso. É preciso sabermos que estamos diante de um cenário único na história da humanidade e que jamais houve no passado. Nós podemos perceber claramente que as trombetas muito possivelmente estão entrando em atividade. Examine 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e também Apocalipse 10, 7, bem como 11, 15. Estude todos esses versos e veja acerca da sétima ou última trombeta, que Paulo e João vão falar. A apostasia também é um outro sinal, e nós estamos acompanhando isso claramente evidenciado nas igrejas. Existem muitos versos na Escritura onde Deus considera muitos atos como abominação. E nós vemos hoje a mutação genética de alimentos, de animais e até mesmo de seres humanos. Existe um programa onde querem hibridizar, misturar tecnologia com seres humanos. E isso, com certeza, biblicamente falando, é uma abominação perante Deus. Nós vemos isso no início dos tempos, quando eu explico aqui sobre os Néfilis em vídeos passados. E está se repetindo nos dias atuais, porque mutações genéticas estão sendo preparadas para tornar o homem mais forte, mais eficaz, mais robusto com relação a doenças, mais inteligente e tudo o que você imaginar. Só que Deus, como criador do homem, não permite que essas coisas aconteçam. Se ele determinou e eles estão querendo mudar, com certeza isso é uma afronta contra Deus. Essa comunidade antiga dos essênios, eles pregavam princípios. Princípios esses que vão reger todas as outras leis e normas que são criadas a posteriori. E com certeza afronta todas elas. Eles alertavam, assim como a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 9 e 3, verso 9, que existiam falsos judeus inseridos ali naquele meio. Jesus mesmo disse que eles não eram filhos de Abraão. E aí caracteriza uma denúncia feita no passado como edomitas, que não eram judeus de sangue e acabaram se misturando entre judeus. Então, essa inseminação no meio judaico fez com que povos pagãos entrassem e se camuflassem até mesmo no meio religioso, trazendo muito falso conhecimento, muito disseminar de doutrina que não era bíblica e até julgamentos que aconteceram contra o povo judeu. Isso não mudou, continua até os dias atuais. Então, tomem muito cuidado. Hoje ficamos por aqui e nos veremos nos próximos vídeos.